Boa noite. Sempre muito bom estar aqui com vocês, sempre muito bom estar aí com você também, internauta. Nós vamos hoje falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho de coragem. E esta é a primeira palestra de uma série que nós denominamos Viver Com. Então, hoje nós vamos falar de viver com coragem. Numa outra oportunidade, nós vamos falar de viver com gratidão. Em outra ocasião, vamos falar de viver com alegria, viver com amor, viver com entusiasmo e nós vamos desenvolver aí uma série de 12 palestras, sempre baseadas no Evangelho de Jesus, trazendo para o nosso tema, para o nosso cotidiano, algumas reflexões que todos nós sabemos, mas muitas vezes a gente esquece de aplicar. Então, este é um exemplo do viver com coragem, ok? Vamos lá? Eu agradeço muito vocês que estão todos aqui nessa noite geladinha, como a gente já comentou, né? Sair de casa é sempre um desafio nesse período, uma sexta-feira, enfim. Mas quando a gente chega aqui e a gente começa a conversar, nós vamos nos envolvendo uns aos outros, assim, numa energia tão boa, num ambiente tão gostoso, que o frio acaba passando, não é? Então vamos lá, viver com coragem. Vamos ver se eu acerto o que o Coelho me ensinou. Bom, Jesus, em determinado momento, disse exatamente o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, veja, Jesus foi o espírito mais elevado que esteve entre nós aqui na Terra. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é o espírito que nos serve de inspiração, sempre. Os espíritos foram categóricos ao nos afirmar que, além de Jesus, nenhum outro espírito de categoria superior esteve entre nós. E quando Jesus encarnou, e quando Jesus assumiu para ele a responsabilidade, assumiu para ele a tarefa de vir trazer para nós a Boa Nova, de vir trazer para nós as suas mensagens de amor, de fraternidade, de solidariedade, ele decidiu que ele faria isto dentro da maneira mais convencional possível. Ao encarnar, ao viver e ao desencarnar, Jesus não transgrediu nenhuma das leis que nos regem, que regem o planeta Terra. Então, Jesus viveu e conviveu na sua época, junto com as pessoas das suas relações, exatamente como nós vivemos com as pessoas das nossas relações. Claro que guardadas as devidas proporções. Ele era um espírito mas na época já era, hoje é muito mais, um espírito muito elevado, que nós um dia seremos, não é? Mas, assim como nós vivemos, conversamos com as pessoas, temos amigos, assim como nós refletimos, Jesus também o fez. E por que ele trouxe para ele esse compromisso, essa tarefa? E por que ele não delegou a ninguém? E por que ele fez questão de não transgredir nenhuma das leis? Viver exatamente Jesus, como cada um de nós vive. Jesus trabalhou, tinha a profissão do pai, o que é uma tradição judaica, né? Todo filho homem, invariavelmente, tem a profissão do pai. Jesus cumpriu todas as suas tarefas enquanto pessoa, andava, comia, vestia, dormia, pouco, na verdade, mas isso acontecia também. Veja, e por que ele fez isso? Porque ele quis mostrar para a gente que era possível viver exatamente o bem. Era tudo o que ele falou nos seus sermões, tudo o que ele disse, tudo o que ele ensinou, ele viveu. E é por isto que a mensagem do Evangelho é verdadeira, é possível, e é por isso que ela é perene. Tudo que é verdadeiro é perene. Então, em dado momento, Jesus disse, não é? No mundo tereis aflições, e quem de nós aqui não tem aflições? Nós temos um monte de aflições. No mundo em que a gente vive, nós vivemos cercados de aflições. Nós temos aflições imensas com o trabalho, com a família. Nós vivemos aflitos com relação à segurança, nós vivemos aflitos em relação ao trânsito, nós vivemos aflitos em relação ao dinheiro. Será que vai dar? Será que não vai dar? Está chegando o final do mês, nós estamos no meio do mês, o dinheiro já acabou, normalmente é assim, e nós ficamos aflitos para saber como é que nós vamos chegar até o final do mês. Nós vivemos aflitos com a criação dos nossos filhos, depois com a segurança dos nossos filhos, depois dos nossos netos. Nós vivemos aflitos com relação à nossa saúde, nós vivemos aflitos com relação ao nosso futuro, ao nosso porvir, ao nosso outono. Nós temos muitas aflições.
E muitos de nós transitam em torno dessas aflições. Há pessoas que têm aflições. Por exemplo, e engraçado que as nossas aflições vão mudando de acordo com o tempo que a gente vai vivendo. Quando eu era mais jovem, uma das minhas aflições era, meu Deus, será que eu vou conseguir dar conta de criar os meus filhos? Eu tenho 3. E eu os via pequenininhos e falava, nossa, ainda eles têm tanto, tem muita escola para cursar, tem muito curso para fazer, nossa, eu preciso formá-los, será que eu vou dar conta? Será que eu vou viver o suficiente para criá-los, para fazê-los um homem e 2 mulheres de bem? Será que eu vou dar conta disso? Então, a minha aflição é, será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ter remuneração, dinheiro suficiente para dar conta dessas obrigações e saúde e tudo mais? Bom, hoje eles estão criados, praticamente, a minha caçula está com 17 anos, então eles estão criados, ou seja, eu dei conta. Né? E assim, certamente, cada um de vocês também teve lá as suas aflições. Hoje, qual é a minha grande aflição? Não perder a minha autonomia. Sim, porque a idade vai chegando, os anos vão passando. Eu não tenho mais 20 anos, nem 30, nem 40. Então, é natural que com o passar do tempo, nós vamos nos preocupando com como é que eu vou estar daqui a 5 anos? Como é que eu vou estar daqui a 10 anos? Até 15 anos? Daqui a 20 anos? Qual vai ser a minha condição física? Qual vai ser a minha condição de saúde? Porque claro, a cabeça não para de funcionar, o coração não para de sentir, nós não paramos de criar, de sonhar e de imaginar o que faremos. Então, eu tenho inúmeros planos, eu tenho muitas coisas a fazer ainda. E a preocupação, a aflição hoje será que o corpo vai atender a tudo aquilo, vai estar funcional a ponto de eu conseguir executar tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu acho que eu preciso, tudo aquilo que eu gostaria? Então, esta é a minha aflição. Qual é a aflição de vocês hoje? Qual que é a sua aflição hoje? O que você pensa disso? Conta pra mim. A mesma que você. A mesma que eu? Com certeza. Será que eu vou ter saúde? Como é que vai estar a minha saúde? Exato. Eu não quero ficar dependendo de ninguém, ficar na cama, ou não conseguir andar, não conseguir comer, não conseguir... Não é? Essa é a sua preocupação? Vamos perguntar para alguém mais jovem. Qual é a sua preocupação? Criar filho. Criar filho. Então, você fala, será que eu vou dar conta de criar? De tratá-los, de trazê-los bem? Homem, né? É verdade, é verdade. E aí, qual a sua preocupação? Aqui está uma moça. Conta para mim, qual é a sua aflição hoje? Saúde dos meus pais. Né? A saúde dos seus pais. Essa é a sua maior aflição hoje. Sim. Então, vamos pensar que daqui a 20 anos, né, qual será, então, a sua aflição? E eu fico pensando, daqui 5, qual será a minha, né? Se eu continuar bem, e graças a Deus eu estou muito bem, então, muito bem de saúde, muito bem de memória, enfim. Então, eu fico pensando, qual será a aflição? E cada um de vocês pensa um pouquinho, qual que é a aflição que a gente tem? No entanto, uma coisa é certa, o mundo é um mundo de aflições. Nós vivemos num planeta de expiação e provas, que está aí no final da linha, no final da curva ascendente para um planeta de regeneração. É certo que todos nós, muito provavelmente, estejamos na nossa última encarnação na Terra como um planeta de expiação de provas. Nossa próxima encarnação, e tomara que assim o seja, será aqui na Terra também, mas já como um planeta de regeneração. E, portanto, as aflições, naturalmente, serão menores. Então, é preciso que a gente, então, aproveite o máximo possível esta encarnação, que nós possamos aquecer o máximo possível as nossas convicções, os nossos valores e as nossas virtudes, para que nós estejamos prontos para a nova jornada que nos espera. Oxalá seja aqui, no planeta Terra também. Portanto, as aflições fazem parte da vida. Não adianta reclamar, não adianta achar que só acontece com a gente, acontece com todo mundo, todos têm aflições, uns de um jeito, outros de outro. O fato é esse, todos nós temos aflições. Mas, perceba, tendes bom ânimo. Disse-nos Jesus, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, ele quis dizer para nós, vocês também vencerão. A mensagem que ele nos deixou muito claramente nesta frase é exatamente essa. Eu estou aqui, encarnado na Terra, como cada um de vocês, eu tenho as mesmas aflições e eu consegui vencê-las. Eu estou só um pouquinho mais adiantado, ele diria certamente, do que vocês, mas eu consegui vencê-las e vocês também conseguirão. Portanto, tem de bom ânimo. Como é que a gente... Então, o desafio é, como é que a gente conquista esse bom ânimo e como é que a gente mantém este bom ânimo diante de todas as coisas que nós vivemos hoje em dia. A televisão nos bombardeia com inúmeras notícias, com inúmeras
atividades, atrações, e nós ficamos assim, será que esse mundo tem solução? Será que o mundo não está ficando pior? Não está, não. Isto é um fato, o mundo não está ficando pior, o mundo está ficando melhor. Marisol, que mundo você vive? Não, eu vivo nesse mesmo. De vez em quando eu fico no mundo da Lua, não sei vocês, né? Mas eu fico no mundo da Lua. Mas, invariavelmente, a grande parte do tempo eu fico aqui, neste mundo. E o mundo está melhorando, sim. Hoje nós temos muito mais pessoas boas na Terra do que pessoas que ainda vão melhorar. A diferença é que hoje nós sabemos de tudo instantaneamente, tudo o que acontece em qualquer lugar do mundo chega para nós. Então, e tudo faz muito barulho. Emmanuel tem uma frase maravilhosa que eu gosto e sempre repito. Ele diz o seguinte: o bem é maior do que o mal. A diferença é que os bons caminham descalços, enquanto os maus dançam de tamancos. Certo? Então, o fato é este: o mal faz muito barulho, tem muita luz, tem muito foco, muito holofote. Então, dá a impressão de que o mal é muito maior que o bem. Só que é apenas uma impressão. Hoje, o bem é muito maior. Nós temos inúmeras pessoas, inúmeras casas, inúmeros movimentos. O bem anda permeando todas as relações das pessoas. Certo? Então, esta é uma realidade. Mas, ainda assim, nós temos muitas aflições. E é preciso que nós tenhamos, então, o bom ânimo. Vamos lá. Para os romanos, vamos falar um pouquinho sobre coragem, que é o tema do nosso encontro dessa noite, é o tema da nossa palestra dessa noite. Para os romanos, coragem, certo? Significava algo que vinha do coração, porque o coração, para os romanos, era a sede da coragem. Eles diziam assim, onde está a coragem? Aqui, né? Então, por quê? Porque cor significava coração, e então significa agir com o coração. Daí vem a etimologia da palavra coragem. Coração mais ação. Coragem, então, é agir com o coração. Ok? Muito bem. Este, então, é o coração. E é por isso que a gente precisa olhar para o nosso coração e trazê-lo muito para perto de nós. Sempre muito para perto de nós. A coragem está dentro de nós. Nós temos no coração a sede dos nossos sentimentos, dos nossos bons sentimentos, da nossa força. Onde é que a gente vai achar o bom ânimo? No coração. Onde é que a gente vai encontrar ajuda? Na casa espírita, no passe, na água fluidificada, na oração conjunta, na convivência na casa espírita. Isso é muito salutar, isso recarrega as nossas baterias. Quando nós estamos aqui, um influencia no outro, porque nós estamos aqui dentro de um ambiente que propicia justamente os bons pensamentos, que fortalece os bons sentimentos. Os espíritos que estão aqui trabalhando estão sempre nos amparando, nos inspirando, nos intuindo. Então, estar na casa espírita é sempre um momento de oásis no deserto da nossa vida. Então, na verdade, se nós fizermos uma analogia entre a nossa vida e o Êxodo, né, que é a libertação do povo judeu da escravidão do Egito, nós vivemos invariavelmente durante a nossa vida no deserto. E quais são os oásis que a gente vai encontrando? São esses momentos em que a gente está aqui. São os momentos que nós estamos entre amigos, onde a gente conversa, onde a gente expõe, coloca o que sente e somos ouvidos. E podemos também ouvir as pessoas que estão conosco. É o momento do evangelho no lar, é o momento de ouvir uma boa música, de cantar uma boa música e assim por diante. Nós temos vários oásis no deserto da nossa vida. Nem tudo é aridez, nem tudo é um sol escaldante, nem tudo é uma tempestade de areia. Nós temos muitos momentos de oásis, muitos momentos que a gente pode realmente se refazer. A questão é, nós muitas vezes não prestamos atenção nesses momentos e, portanto, não aproveitamos deles tudo o que eles podem nos trazer. Mas ainda em relação à palavra coragem, nós temos então do francês, que isso está mais próxima da nossa reflexão essa noite, do francês, courage. Não sei se assim se fala, eu não falo francês, pelo menos não nessa encarnação. Gostaria de falar, quem sabe, né? Então, para os franceses, courage era o coração, e no coração era o lugar onde moravam os sentimentos. Veja, para os romanos, o coração era a sede da coragem. Para os franceses, o coração é a sede dos sentimentos. Coragem é um deles, ok? Então, é preciso que a gente tenha a força interior. Para os franceses, e é isso que nós gostaríamos de fazer, no coração nós temos
a força interior, aquilo que nos move, aquilo que realmente nos coloca em movimento, aquilo que nos permite superar as aflições em busca da coragem necessária para a vida que almejamos. Quando nós temos realmente o verdadeiro domínio desse sentimento, quando nós acreditamos efetivamente em nós, quando nós sabemos aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, nós confiamos no que Jesus nos falou, quando nós temos no Evangelho a bússola segura que nos guiará à terra prometida através do deserto da nossa encarnação, este então é o sentimento, vamos ver se eu consigo aqui, este é o sentimento, numa montagem muito bem feita, nós somos capazes de superar qualquer desafio, nós somos capazes de superar qualquer obstáculo, a gente não tem medo. O medo, na verdade, é algo que nos paralisa, é algo que nos entorpece e que nos acolhe, deixa a gente assim, a gente quando está com medo, a gente está assim num colinho quentinho, sabe? Não vou me mexer, não quero me mexer, que tomara que ninguém me veja, eu não saio do lugar, mas eu também não aprendo, eu também não cresço, eu também não evoluo. Então é preciso vencer, às vezes a gente tem que dizer para o medo, olha medo, você fica aqui quietinho, certo? Você pode ir comigo ou você pode ficar aqui, mas eu vou enfrentar esta situação, ok? Portanto, não tenha medo. Não tenha medo. Uma coisa é ter medo, outra coisa é ser precavido. Ser precavido é ser prudente. Eu não vou arriscar aquilo desnecessariamente. Eu não vou sair à rua completamente absorta, completamente distraída, sem tomar conta dos meus pertences, porque eu sei que eu vivo num mundo de aflições. Então eu vou tomar o mínimo cuidado, mas eu também não posso deixar de ir à rua, eu não posso deixar de ir ao trabalho, ou deixar de ir à casa das pessoas, ou deixar de fazer alguma atividade, porque é perigoso andar à noite em São Paulo, ou em tantos lugares do Brasil, em tantos lugares do mundo. Certo? Porque nós sabemos que há uma justiça, que há uma lei natural que rege todas as coisas. Nenhum de nós sucumbe à toa. Deus sabe quem coloca para morrer diante de um louco. Portanto, se algo nos acontecer e nós tivermos cautela e precaução, se aconteceu, estava dentro de um plano reencarnatório que nós mesmos traçamos. E por aí vai. Então é preciso que a gente sempre tenha esta consciência. Ah, mas então se está tudo certo, se Deus está no comando de tudo e há leis que regem todas as coisas, eu não preciso me preocupar, eu deixo o carro aberto, eu saio à vontade, eu ando por ruas escuras, sem nenhuma companhia, que nada vai me acontecer. Não. Ajuda-te que eu te ajudarei, faça a tua parte que eu farei a minha. Nós temos que, portanto, nos acautelar, mas nos acautelar não significa nos aquartelar. Certo? Nós não podemos viver emparedados, nós precisamos efetivamente viver. As pessoas não são dignas de confiança, algumas pode ser que não sejam mesmo, mas isso não é a maioria. A gente não pode nivelar todo mundo, colocar todo mundo dentro de um mesmo balaio e achar que todas as pessoas são iguais e, portanto, não merecem a nossa confiança. Muitas vezes a gente entra numa ação de piloto automático, a gente vai agindo sem refletir. Porque a vida tem cada vez nos cobrado mais atitudes rápidas. Tudo hoje está interligado, tudo hoje está online, nós estamos sempre online. Eu estou aqui com vocês hoje, nós estamos aqui juntos hoje, aqui na Fraternidade, e na verdade nós estamos também em inúmeros outros lugares do Brasil, em alguns outros lugares do mundo, através da internet. Então, isto é muito bom, é muito positivo, mas também nós precisamos tomar um pouco de cuidado para não exagerar nas nossas distrações acerca da internet. Como é mesmo o nome daquele aplicativo que foi criado para aproximar as pessoas que estão longe, mas que na verdade acabam afastando as que estão perto? Facebook, obrigada, muito bem. Não é? Pensaram nisso, não? Alguém já pensou nisso? Quem criou o Facebook? Qual é a maravilha do Facebook? Não, eu encontrei amigos de escola, de colégio, de ginásio, que eu ainda fiz no ginásio, certo? Então, é uma delícia. Só que eu não posso ficar interagindo com aquele meu colega, a minha colega de ginásio, e deixar as pessoas que estão aqui junto de mim. Vocês sabem que teve um restaurante, 2 restaurantes aqui em São Paulo, mês passado, eu não sei se foi em março ou se foi em abril, então, a memória pode me trair, que eles estavam oferecendo uma cortesia a todos os clientes que entrassem
e não deixassem o celular com a hostess. A cortesia era ou a entrada ou a sobremesa gratuitamente. Apenas 70% dos clientes aceitaram a cortesia. Outros 30% não. Porque eles não podiam se apartar do celular. E hoje é muito comum a gente realmente ver que os celulares têm até um lugar de destaque à mesa, né? Da nossa casa, do restaurante e tudo mais. Então, na verdade, isso é muito bom? Mas a gente não pode perder a noção das coisas. É importante estar conectado, é importante ter uma comunidade, fazer parte de comunidades, interagir. Isso é muito importante, faz muito bem a nós. Veja que maravilha que é o que nós estamos produzindo aqui hoje. Mas a gente não pode perder a noção das coisas. E sabe por que a gente perde a noção das coisas? Porque a gente não pensa. A gente não para pensar nisso que eu acabei de dizer agora, que o Facebook é um aplicativo que aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Então, isso não é possível acontecer, certo? Então, voltemos ao medo, nós temos medo de uma porção de coisas, mas não é por conta do medo, a gente não pode negociar. Eu gosto muito de uma frase do Carlos Hilsdorf, que ele diz o seguinte: não negocie com os seus medos, em hipótese alguma. Gosto bastante dessa frase. Nunca negocie com os seus medos. Olhe para o medo, procure saber o que está acontecendo, por que ele está ali com você, certo? Quais são os fatores que estão trazendo aquele medo e tome uma ação. Controle-o ou enfrente-o. Não é? Gostaram do nosso gatinho? Hoje nós teremos uma noite de gatinhos aqui. Oi? Olha só, ele olhou e falou, eu sou, mas eu, certo? E, portanto, ele analisou e falou, não, eu acho que esses cães têm uma boa, tá? Então, tem uma boa disciplina, eles estão bem treinados, né? Então, portanto, eu vou atravessar. E eles ficaram mesmo ali. Eu acho que, na verdade, os cães ficaram assim, nossa, que gato atrevido. Eles ficaram meio passados, não vou fazer nada com ele não, porque ele deve ser do outro mundo, né? Porque para fazer uma coisa dessa, ele deve ser do outro mundo. Algum de vocês alguma vez já surpreendeu alguém ou um grupo por conta de uma atitude assim, inusitada, que as pessoas não esperam que você faça aquilo e você vai lá e faz? E isso é muito bom. É bom para o grupo e é bom principalmente para você. Pensem em algum momento em que vocês tenham tido esse tipo de atitude, né? Uma atitude parecida com essa aqui. Não, eu sei, eu posso, eu consigo, eu sei que eu vou. Com cautela, com precaução, mas com muita certeza, né? Com muita coragem de realmente enfrentar aquilo que nos precisa. No entanto, a gente sabe que muitas vezes na nossa vida, em muitas situações da nossa existência, nós que vivemos aqui, repetimos, num planeta de expiação e provas, que brevemente será um planeta de regeneração. Muitas coisas nos acontecem que nos deixam muito tristes, não é? A traição é uma delas. É um dos sentimentos que mais fere, que mais marcas deixa num coração. É a traição, não é? Então, quem aqui nunca teve uma traição? Não necessariamente uma traição amorosa, né, de casais, mas às vezes uma traição de amigos, uma traição de irmãos, uma traição mais próxima, né? Há traições que nos deixam marcas na alma muito fortes, cicatrizes muito grandes, que nos causam mágoas e que também nos trazem frustração. Às vezes a gente olha, por exemplo, o Facebook, é uma revista caras, que está todo mundo ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Disney, ou em festa. Vocês já prestaram atenção, não? Eu faço a unha, né? Vou à manicure, no cabeleireiro. Toda vez que eu chego na manicure, ela me traz a revista Caras. E aí eu olho aquela revista, tá todo mundo sempre na Ilha de Caras, todo mundo lindo, maravilhoso, as mulheres são lindas, os rapazes são lindos, as paisagens são maravilhosas, tudo muito bonito, tudo muito colorido, as comidas devem ser uma delícia, porque pelo menos a aparência delas é. E assim vai. Então, na verdade, eu olho e falo assim, nossa, eu queria tanto fazer parte desse mundo, mas eu não faço parte desse mundo. Aí bate uma frustração, não? Quando eu abro lá o Facebook, aí eu vejo um está na Disney, o outro está na Itália, o outro está... Eu falo, nossa, eu não vou para lugar nenhum. Né? Às vezes eu para Sorocaba, né? Vou para Bauru, etc e tal. Mas eu queria ir também, né? Para Disney, eu queria ir também para Nova York. E assim, não queria ir uma vez, eu queria ir sempre. Toda vez, porque como a gente tem um monte de amigo, então eu queria ir sempre do mesmo jeito. Aí eu olho e falo, nossa, mas será que essa é a vida que eu tenho? Então tá assim, uma frustração, não, vocês não sentem? Uma frustração de pensar, mas por que ele pode e eu não? Se eu desço na garagem, o vizinho trocou de carro, nossa,
Outro dia mesmo ele estava lá devendo condomínio, agora trocou de carro. Puxa vida, né? E eu estou lá, não consigo trocar o meu, e assim por diante. E a gente vai sempre medindo no outro, a gente vai sempre olhando o que o outro tem, porque é claro que ninguém vai pôr no Facebook nenhuma foto ruim, de tristeza, afinal de contas não é esse o objetivo da rede. O objetivo da rede é justamente, é uma vitrine, é uma grande vitrine, onde a gente se expõe em momentos de alegria, em momentos de celebração, em momentos de vibração. Não é assim? Então, normalmente a gente não posta, guardadas algumas, né? A gente não posta no Facebook algumas coisas muito tristes. Assim também a televisão. Ninguém vai ver na novela das 8, das 7 ou de sei lá eu que horário, certo? Ninguém feio, certo? Ninguém com os dentes maltratados, ninguém mal vestido. Não. Normalmente as pessoas de destaque estão sempre muito bem vestidas, cabelo impecável. Vocês viram o cabelo da Glória Pires? Não. Falar nisso, né? Cabelo impecável, né? Que eu queria aqui, entendeu? Internauta, você vê assim. Então, na verdade, sempre tudo muito bonito. Sempre tudo muito, mas aquilo isto é uma ilusão. Concorda comigo ou não? É uma ilusão, sim ou não? Não é? E por quê? Os programas existem porque tem os anunciantes. E os anunciantes têm os seus produtos, né, nestes programas. E para anunciar esses produtos, para fazer aquelas propagandas que a gente vê, existe toda uma força de inteligência por trás daquilo. Nenhum programa, nenhum comercial é exibido em qualquer emissora, né, mas principalmente nas emissoras que são líderes de audiência, nenhum comercial é produzido ali, é colocado no ar sem que tenha havido um grande estudo, sem que tenha havido um grande projeto, um plano efetivamente de mídia, e um plano com base em estudos científicos de neurociência. Por que as pessoas compram? As pessoas compram com a emoção, ninguém compra com a razão. Todo mundo compra com emoção. Existe lá uma parte esquerda e direita, eu faço uma confusão, do cérebro que cuida da emoção e a outra que cuida da razão. Está comprovado que as pessoas compram com emoção. Então, existe toda uma equipe que cuida, o departamento chamado de inteligência mesmo, né, que cuida disso. Então, tudo é feito para que seja um apelo, para que a gente compre. Eu também quero o novo celular da Samsung S6, eu quero também não, eu também quero, né? Saiu o Samsung, né? O S6. O S5 eu ganhei agora, no Natal, no meu aniversário, em dezembro. Mas já saiu o S6, perto do Dia das Mães, né? Claro. E assim por diante. Você olha assim, nossa, acho que eu quero o celular, mas eu tenho esse. A maioria das funções que ele tem, eu não sei nem usar. Certo? A gente usa só mesmo aquelas mais básicas. Mas se eu ganhasse, eu ia gostar. Né? Vocês não? Ah, todo mundo ia gostar. Mas eu queria aquela bolsa, mas eu já tenho uma bolsa, mas eu queria aquela. Porque tudo é construído para que a gente queira. Certo? Então, tudo é construído para que a gente sinta essa frustração. E para que a gente vença essa frustração, em vez da gente pensar, em vez da gente refletir, o que a gente faz? Vai lá e compra. Né? Então, e aí isto vira uma bola de neve. Né? Então, não é preciso pensar. E assim fica o nosso coração. Toda vez que a gente se sente triste, magoado, traído, todas as vezes que a gente se sente assim, frustrado, aquela sensação de fracasso, o nosso coração fica assim, machucado, o nosso coração fica ferido. E o que significa mesmo coração? É a sede do nosso sentimento, é a sede da coragem. E se o nosso coração fica assim, como é que ele vai reagir? De onde vem a coragem, afinal? Não é? Então, é preciso que a gente reconstrua o nosso coração. Com o quê? Oração e trabalho. Trabalho, tanto o trabalho que serve para nos sustentar, tanto o trabalho que serve para nos garantir o pão nosso de cada dia, como fruto do nosso trabalho digno, do nosso trabalho honesto, como também o trabalho no bem, o trabalho em favor do outro, que, na verdade, esse trabalho no favor do outro é a coisa mais egoísta que tem, sabia, não? Porque outro dia eu vi uma entrevista do doador, que, aliás, é um judeu, dos pianos do metrô. Vocês viram que as estações do metrô, né, tem algumas estações que tem uns pianos, que as pessoas podem chegar lá e tocar o piano. Aliás, tem pessoas que tocam muito bem, e é uma delícia. Às vezes eu paro para ouvi-las tocar em algumas situações, na Sé ou em Santana. E este doador dos pianos, ele é um judeu que tem uma grande empresa de tecidos aqui em São Paulo. Ele e o pai vieram da Alemanha logo depois da Segunda Guerra. E ele diz o seguinte, o repórter pergunta para ele, o jornalista pergunta para ele, sim, e por que você faz isto?
Ele falou assim, eu faço isto porque eu sou uma pessoa muito egoísta. Aí o jornalista falou assim, não entendi. Ele falou, então eu vou te explicar, porque o prazer é todo meu. Né? Então, quando a gente faz o bem, na verdade o prazer é todo nosso. Por mais que a outra pessoa fique feliz, quando você atende uma pessoa, quando você socorre uma pessoa, quando você faz alguma coisa boa para alguém, a pessoa é muito bom, mas a gente se sente melhor ainda. Por mais que a pessoa nos agradeça, por mais que a pessoa diga que ficou muito feliz, nós ficamos infinitamente mais felizes. Portanto, a oração constante, não só a oração que a gente faz em momentos determinados, na hora do Evangelho no Lar, ou quando vem aqui na Casa Espírita antes da abertura dos trabalhos, ou na sala de aula antes da abertura dos cursos, mas aquela oração que a gente faz, aquela conversa mesmo que a gente tem com Deus, aquela conversa pequenininha, sabe? Bom dia, Jesus, que o meu dia hoje seja muito bom. Oi, Jesus, boa noite, obrigada pelo dia que eu tive hoje. Pronto, não precisa ter uma oração extremamente, é aquela ligação, não é aquele monte de palavras bonitas, que são bonitas, são bacanas, mas às vezes não está no nosso cotidiano. Só essa ligação que a gente faz com Deus, só o agradecer com Deus, e uma das nossas palestras é viver com gratidão, todas as vezes que a gente agradece, e se nós tivéssemos o hábito mesmo de agradecer de verdade, certo? Nós nos sentiríamos muito melhores. O nosso coração vai se restaurando quando nós oramos. Oramos a Deus e agradecemos tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que já conhecemos. Quando nós agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Quando nós agradecemos a Deus a oportunidade do trabalho que garante a nossa sobrevivência, mas sobretudo do trabalho que garante o nosso aprendizado, a nossa evolução, o nosso crescimento enquanto pessoas. Porque esta é a parte bacana do trabalho. O trabalho não é só aquele peso que a gente vê a hora de se livrar. O trabalho não é só aquela coisa ruim que a gente tem que fazer para ganhar o dinheiro no final do mês. Quem trabalha só pelo dinheiro não entendeu ainda a importância e a beleza do trabalho. O trabalho é a grande alavanca de Deus para o nosso crescimento, para a nossa evolução e para o nosso progresso. Se não houvesse trabalho, não haveria progresso. Nós não estaríamos onde estamos hoje, não fosse o trabalho. De nosso e de inúmeros outros espíritos encarnados e desencarnados. Né? Então é preciso que nós oremos e que nós trabalhemos continuamente, mas sempre. Mas quer dizer que eu tenho que trabalhar todo dia? Todo dia. Ah, mas eu não posso ficar em casa? Pode, mas quando você está em casa, você também está trabalhando de uma maneira ou de outra. Ah, de vez em quando eu não posso sentar na frente da televisão e assistir um filme? Pode, claro, é possível ter o descanso, o prazer, né? Mas não é possível viver na ociosidade eternamente. Se nós quisermos fazer do nosso coração assim, ó, ele vai sendo reconstruído, vai sendo cuidado, olha lá, o moço está passando, tá uma flanelinha nele, que é para ele ficar bem brilhante, certo? Por quê? Porque Jesus diz o seguinte, por que a gente tem medo, tem de bom ânimo, vencer com coragem? Por quê? Porque Jesus diz exatamente isso aqui, ó. Vós sois deuses. Jesus fez uma afirmação, certo? Com 3 palavrinhas, ele usou 3 palavrinhas apenas, e ele usou o verbo, certo? No tempo presente. Ele não diz assim, ó, um dia vocês serão deuses. Olha, daqui uns séculos ou alguns milênios, vocês serão deuses. Não, ele disse isto para os apóstolos naquele momento, como ele nos diria hoje. Vós sois deuses. Significa o quê? Nós temos dentro de nós toda a divindade, tudo aquilo que nós precisamos para viver com bom ânimo. E quando o bom ânimo dá uma falhadinha, a gente procura ajuda, a gente procura socorro, como já dissemos antes, no passe, na fluidificação da água, na convivência com as pessoas que comungam conosco dos mesmos ideais, certo? Um bom livro, um bom programa, uma boa música. Quem aqui canta quando a música toca no rádio? E gosta da música? Canta ou não? Não, imagina, eu vou cantar, não sei. A música em inglês, eu também, eu canto inglês também. Em inglês, francês, alemão, não sei, sou eu que canto, ninguém está me ouvindo, né? Então pronto, e eu canto, e acho que eu estou cantando, tudo certo. Mas eu canto. Quem de vocês canta? Qual foi a última vez que vocês cantaram? E dançar? Qual foi a última vez que vocês dançaram? Ouviram um ritmo gostoso e dançaram? Ou pelo menos deram uma balançadinha assim? São coisas que a gente ainda passa despercebido e não faz, mas são coisas que nos agregam, são coisas que nos levantam, são coisas que nos tornam mais abertos para a vida, mais fortes.
que fortalecem o nosso ânimo, porque Jesus disse, vós sois deuses. Se nós somos deuses, quem é que pode com a gente? Fala a verdade. Quem é que pode conosco se nós somos deuses? Né? Como é que eu descubro essa força que está dentro de mim? O que eu faço, Marisol, para descobrir essa força, para fazer com que essa força possa emergir de dentro de mim? Né? Como é que eu faço? Primeiro reconheça que você a tem e que ela pulsa em você. Exatamente assim. E ela é pulsante, ela é brilhante. Porque é a força de Deus dentro de nós. Sabem como é que os indianos se cumprimentam, né? Eles dizem Namastê, que significa o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Certo? Vejam que, portanto, eles já sabem que são deuses. Portanto, e nós precisamos nos apropriar disto. Nós precisamos nos apropriar desta verdade. Se aproprie dela. Ela é sua, ela é nossa. Vamos ver isso. Toda vez que você estiver naquela dificuldade, pense nisso. Mas espera um pouquinho. Eu sou Deus, Deus mora em mim. Ele está dentro de mim. Ok? Então, onde está a nossa luz? Ela está fora de mim? Não. Ela está dentro de mim. Ela não está fora, ela está dentro de mim. E quando eu olho para dentro de mim e vejo a luz que habita em mim, eu me sinto naturalmente muito mais forte. O ânimo se torna muito melhor. E às vezes a gente não enxerga e a gente precisa que alguém nos diga isso. A gente precisa estar com alguém, estar num grupo que nos faça lembrar. Vir a uma palestra, repito, ler um livro, ouvir uma música que nos faça lembrar que nós temos a luz dentro de nós. E que é esta luz, efetivamente, que vai clarear o nosso caminho. Muitas vezes a gente espera uma luz no fim do túnel, esquecidos que somos que a luz está em nós. A luz ilumina o túnel. A gente não precisa esperar que a luz esteja no fim do túnel. A nossa própria luz iluminará o túnel. E com ela, cientes dela, nós vamos poder atravessá-lo sem medo. Nós podemos atravessá-lo com coragem. Isto significa viver com coragem. Portanto, vamos viver com a coragem que nós temos dentro de nós. Vamos usar a nossa sede do pensamento, do sentimento, para que a gente alimente esta coragem efetivamente. E é preciso que a gente estimule isto dentro de nós, porque nós pensamos muito. Os apelos que nos chegam, e a gente tem muita informação hoje. Eu ouvi outro dia o CEO da Google, uma entrevista dele, que não é recente, eu acho que já é de 2013, alguma coisa assim, que ele disse que hoje nós produzimos em 2 dias, a mesma quantidade de informação que a humanidade produziu desde o século I até 2003. Em 2 dias. Vejam o quanto o mundo está rápido, o quanto as informações hoje são aceleradas. Quantas coisas acontecem ao mesmo tempo, às vezes não dá conta de saber. Né? A gente pensa, nossa, mas acho que eu sou uma pessoa desatualizada. Não, mas é que a atualização é constante. E por que a gente tem um monte de conhecimento e a gente ainda sofre tanto? Porque esse conhecimento não veio para o coração. A gente sabe... Lembra que eu falei para vocês dos mapas de mídia, dos comerciais de TV e tudo mais, que tudo é pensado para que a gente compre, que a gente só compra com emoção, a gente só compra, ninguém compra com a razão? Pois é, aqui é a mesma coisa. Por que a gente tem a informação e não usa? Porque é preciso que a informação ganhe espaço com o sentimento, se una ao sentimento. Quando a informação ganha sentimento, ela vira conhecimento. Ela vira, entre outras coisas, memória. Então, nós sabemos de muitas coisas e muitas vezes mas eu li isso ontem, como é que eu não lembro? Porque você não sentiu nada quando você leu. Quando você sente alguma coisa quando você leu, você sente alguma coisa quando você viu, você lembra. Mas quando você não sente nada, é muito mais difícil de você lembrar. Então, na verdade, é preciso que a gente vença estes 50 centímetros entre a mente e o coração, para que a gente realmente perceba que a luz está em nós. E estando em nós a luz, nos apropriando dela, nós somos capazes de vencer toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer medo que possa chegar para junto da gente. E é assim que a gente aprende efetivamente a viver com coragem, a viver determinado e a viver com coragem, a viver com determinação. E para quem aqui, por um acaso, imagina que isso não é possível, né? É preciso que a gente perceba que a gente tem autoconfiança. É preciso estimular a autoconfiança. Olha lá o gatinho, falei que a gente ia ter uma série de gatinhos.
certo? Olha como ele se sente. Assim somos nós. A gente se vê assim, mas na verdade nós somos assim. Fortes, poderosos, corajosos, porque nós somos deuses. Nós não somos outra coisa, nós somos deuses. E, portanto, é assim que nós devemos nos sentir. E na medida em que a gente se sente efetivamente assim, nenhum outro perigo. Nós temos certeza do nosso equilíbrio, nós temos certeza que nós somos capazes de fazer. Nós vamos lá e fazemos. Certo? Nós enfrentamos qualquer perigo. Certo? Nós nascemos para aprender. Sofrer é opcional. Portanto, quando a gente sente a luz que está dentro de nós, quando a gente sabe que nós somos deuses, nós sabemos que nós não paramos de sofrer por aquilo que nós conseguimos vencer e nós passamos então a aprender. Nenhum de nós aqui nasceu para sofrer. Deus não nos trouxe nesta encarnação e nem nenhuma outra fadados ao sofrimento. Não. O sofrimento só vem quando nós nos tornamos surdos aos apelos do amor. Nós somos todos, indiscriminadamente, convidados a agir, a crescer e a aprender através do amor. Quando o amor é ignorado, quando a gente fica surdo ao chamado do amor, então, infelizmente, a gente acaba atraindo para junto de nós a mestra, né, de todos os elementos, que é a dor. Mas nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para aprender. Prova disso é que João disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Significa que, se eu errei, certo? Se eu agir de forma a transgredir as leis, significa que eu necessariamente sofrer? Não. Se eu amar o suficiente, se eu trabalhar no bem o suficiente, muito provavelmente eu não preciso sofrer para reparar aquele mal que eu fiz. Eu reparo o mal que eu fiz através do trabalho no bem. Portanto, nunca negocie com seus medos. Eu gostaria muito, muito, muito que todos hoje fossem embora, certo? Sempre pensando, nunca negocie com seus medos. Nossa, mas eu vou fazer uma entrevista de emprego. Será que vai dar certo? Não negocie com seus medos. Vai lá, faz a sua entrevista, se prepara para a entrevista da melhor maneira possível, certo? Respira fundo e pronto, vai lá, faça a sua parte, espera, certo? O que vai acontecer. Ah, mas eu vou trocar um emprego por outro. Será que a troca é boa? Ninguém tem bola de cristal. Faça a sua parte e espera que o universo faça a parte dele. Nunca negocie com os seus medos. Ai, mas eu estou tão apaixonado por aquele rapaz, eu estou tão apaixonado por aquela menina, mas será que eu falo para ela? Se você não disser, ou para ele, se você não disser, como é que você vai saber se vai ter com ele uma relação boa, interessante e bacana, que vai fazer muito bem a você? Não é possível. Então, nunca negocie com os seus medos. Se acautele, se precavenha, mas não negocie com os seus medos. Claro ou não? Certo? Tá claro? Para quem esqueceu, Marisol, mas eu não me sinto forte. Outro dia eu fui fazer uma palestra numa casa, depois que terminou a palestra, eu falei, Marisol, mas eu não me sinto forte, eu não tenho força. Sabe, eu nunca vou conseguir, eu não nasci para isso, eu não nasci para ter coragem, eu não nasci para vencer, eu não nasci para né? Assim, não, olha, nada na minha vida, desde que eu me conheço por gente, nada na minha vida foi assim, uma superação. Tudo para mim foi morno, sabe? As coisas foram acontecendo, eu fui vivendo a vida só. Não é mesmo? Vamos refrescar a sua memória, né? Mas, por quê? Daqui a pouco eu volto na história. Eu esqueci do slide. A gente tem que falar o que é verdade, né? Quando eu falei agora há pouco, nunca negocie com seus medos, que eu queria muito que vocês se lembrassem disso, eu gostaria de trazer outra passagem do Evangelho, que é a tempestade no Mar da Galileia. Vocês lembram disso, não? Lembram? Ó, Mar da Galileia, ok? 21 metros de comprimento, 12 de largura. Ok? Mar da Galileia, 21 metros de comprimento, 12 de largura, mais ou menos, certo? Então, eles tinham que atravessar o Mar da Galileia, Jesus e os apóstolos, para poder chegar ao outro lado e descansar ao final do dia, certo? Então, eles entraram no barco, noite tranquila, noite amena, certo? Entraram no barco e Jesus pegou no sono, porque ele estava cansado, certo? Ele pegou no sono. E aí está em Marcos, o evangelista. Então, conta-se que, de repente, muitos ventos, que começaram a agitar as ondas, e começou uma tempestade, e o barco começou a ficar, né? Começou a ficar muito agitado.
E aí Jesus, como é que você pode? Você não está com medo? Levante-se. Jesus então se levantou, virou para o vento e disse para ele, cala-te. Virou para a água e disse para ela, acalma-te. Conforme está em Marcos. E então o vento parou e as águas pararam de se agitar. E aí os apóstolos disseram, mas como é que o senhor conseguiu? Certo? Porque, como é que o senhor não tem medo? Não, eu não tenho medo, porque eu confio efetivamente naquilo que eu conheço, naquilo que eu posso. Vocês sucumbiram ao medo, era apenas um vento que estava passando, e ele, na verdade, já passou. Mas todo mundo começou a pensar que o barco ia virar, que ia morrer todo mundo, que não ia sobrar ninguém, certo? Todos eles ficaram vítimas do medo. Todos eles negociaram com o medo, se apavoraram, pararam começaram a desequilibrar o barco, inclusive, e, na verdade, muito provavelmente o barco ia virar mesmo, certo? E muito provavelmente eles poderiam sucumbir, não fosse a intervenção de Jesus, que, na verdade, não fez nenhum milagre. Ele apenas percebeu que era um vento passageiro e, portanto, ele logo se acalmou. Passado o vento, claro que a água se acalmou também e eles terminaram a viagem deles. Então, nunca negocie com os seus medos, ok? Agora sim, né? Deixe Jesus entrar no seu coração, e quando Jesus entra no seu coração efetivamente, você pode tudo aquilo que você acha que você não pode, você pode. Portanto, é preciso viver com coragem, com confiança e com fé. Tá? Domine o que te domina. Você é muito mais forte do que imagina. Mas muito mais forte. E aí vamos voltar naquela moça que me abordou no final de uma palestra que eu fiz outro dia, exatamente sobre esse tema, e ela disse que ela nunca tinha conseguido nada, que a vida dela sempre tinha sido morna, desde que ela se conhecia por gente, né, como gente, ela nunca tinha feito nada de surpreendente, nunca tinha superado nenhuma dificuldade assim, digna de nota. Né? E aí eu disse para ela, bom, então eu vou refrescar a sua memória. Houve um tempo em que você só ficava deitada, no caso dela, que era uma moça, certo? Mas você queria ficar em pé, porque todos à sua volta ficavam em pé, certo? E você queria ficar em pé. Você era feliz quando você ficava deitado, mas você queria ficar em pé. Mas aí não dava para ficar em pé de uma vez. Você precisava primeiro ensaiar. E aí então você passou a ganhar mobilidade, porque aqui você não tinha mobilidade e aqui você passou a ganhar mobilidade. E aí, então, é verdade, você nasceu, né, do seu pai, da sua mãe, do jeitinho, nasceu, foi bebê? Ah, fui, claro, ou será que você veio aqui para essa encarnação desse tamanho? Não, eu fui bebê, como então? Graças a Deus, né? Você tem que perguntar, porque no caso sabe o que pode se passar. Então, se você foi bebê, você passou exatamente por isso aqui, certo? Você ganhou mobilidade, depois você tentou ficar em pé, muito provavelmente apoiado em algum lugar, ensaiando aqui como é que ficavam os seus pezinhos plantados no chão, se os pés realmente aguentavam o seu corpo, porque quando você estava aqui, parecia uma coisa impossível que os seus pezinhos tão pequenininhos conseguissem, né, suportar o seu corpo, que você conseguiria se equilibrar nele. Mas você insistiu, e caiu, e levantou, e caiu, e levantou outra vez, e bateu a cabeça, e a mamãe passou gelo, pôs a faca assim em cruz para não virar galo, né? E tudo mais. E você insistiu. E aí, né? Você foi insistindo. E você falou assim, não, eu não vou desistir. Você tinha medo? Não. Porque o que você queria? Andar. Eu queria andar como todo mundo à minha volta andava. Mas será que era ruim? Não, era ruim. Claro, porque eu devia cair, devia machucar, etc e tal, mas eu não desistia. Mesmo que eu me machucasse, eu não desistia. Mesmo que a minha mãe brigasse comigo, eu não desistia, porque eu queria continuar tentando, certo? Até que um dia eu consegui. Né? Até que um dia você conseguiu, você ficou em pé e você começou a andar. Um passinho, outro passinho. Vocês já viram o neném andando, né? É assim, né? Depois ele vai ganhando confiança, ele vai ganhando desenvoltura, para mostrar para a gente que tudo é uma construção, né? Sempre uma construção. E hoje, estes mesmos pezinhos aqui, hoje correm, certo? Outros dançam. Isso é a prova inequívoca de que nós somos capazes de dominar tudo aquilo que nos domina. Se o medo te domina, domine o que te domina, porque você é muito mais forte do que imaginar. Esta é a prova. Você era tão pequeno, você tinha 1 ano, às vezes menos de 1 ano.
E você conseguiu fazer tudo isso aqui. Imagina hoje. Você tem um monte de conhecimento, você já viveu, tem muitas experiências, tem várias pessoas torcendo por você, prontas para te ajudar, certo? E assim nós encaramos. Muito obrigada, que todos possamos viver com a coragem que nós precisamos para realmente descobrir que nós somos deuses e que nós todos vamos chegar lá. Todos nós vamos conseguir aquilo que precisamos, ok? Pela paciência com que nos ouviram, muito obrigada. Você, internauta, também, muito obrigada. Uma ótima noite a todos.